se utilizam de bicicleta, muitos se utilizam de motocicleta, mas muitos de bicicleta, e pedalam 3, 4 horas entre o percurso de se deslocar até o centro da cidade, depois o percurso para voltar para suas residências, que muitas vezes é um lugar muito afastado dos centros dessas capitais, onde se encontra o trabalho, onde se encontra a demanda de trabalho. E realmente tudo isso uma das faces dessa necropolítica, né? Uma das feições de toda essa esse desenvolvimento que cada vez tende mais a marginalizar, cada vez tende mais a empurrar as pessoas em situação um pouco menos avantajadas e, né, no caso, os negros historicamente marginalizados, cada vez mais distantes e retirando o básico, né, que seria o seu sustento através do trabalho. A partir do momento que você retira essa possibilidade de exercer um trabalho, formar um trabalho digno, você está tirando a possibilidade de subsistência dessa pessoa, né? Contanto que muitos desses trabalhadores uberizados começaram a trabalhar nesses aplicativos, né, nessas plataformas, justamente por ausência de qualquer outra oportunidade, né? E é isso que eu acho que também, complementando a minha fala anterior, o que trouxe a atenção ao fenômeno da uberização foi isso. A uberização ela começou como um complemento de renda, mas chegou no momento em que a uberização não foi mais, os trabalhos, né, uberizados não foram mais uma complementação de renda, mas sim o próprio meio de se oferir renda, o próprio sustento era formado unicamente pelo trabalho uberizado. Ele se tornou a profissão de muitas pessoas. O que nasceu para ser uma alternativa, para ser um empreendedorismo, ele não é. Ele é muitas vezes a única possibilidade de uma pessoa conseguir se sustentar, conseguir garantir a subsistência para si e para sua família. Então, é uma situação que descortina essa necropolítica, descortina essa marginalização cada vez maior em vários aspectos da vida desses indivíduos que se encontram sem nenhum apoio, né? E realmente cada vez mais fustigados pela ação, né? E muitas vezes, e na maioria das vezes, é isso mesmo, pela omissão do Estado em incluir, em garantir condições mínimas de vida e de trabalho para essas pessoas. Fabiano? Eu tenho umas coisas aqui para acrescentar do que a Kelly disse e o que o João disse. E assim, gente, é só tragédia, né? Porque é essa tragédia que a gente tenta acrescentar, infelizmente. Como a Kelly disse, o discurso do empreendedor, esse discurso sedutor, foi o discurso que fez esse processo ganhar tanto corpo, principalmente nos países do sul global. Por quê? Exatamente por conta dessa questão do que o trabalho sempre significou para nós, né? Para a classe e para a classe trabalhadora mais marginalizada. Então, ele sempre significou exploração. Você vem e diz que você está agora empreendedor, né? E isso pegou. O João cita aí os uberizados mais precarizados ainda, né? Vocês acabaram falando que nós temos ainda porão, esse poço, tem porão, que são os bikers em cidades grandes como São Paulo. Essa pesquisa da professora Ludmila Bilho, ela traz dados assim impressionantes. Primeiro, a juventude negra e periférica que pegam esses empregos. Eles têm que comprar essa bicicleta, eles têm que comprar esse celular e eles passam o dia na capital. Eles passam o dia na cidade de São Paulo, próximo aos lugares que tem mais demanda, shoppings da Zona Sul, ali a região da Paulista, e eles ficam aguardando demanda, porque nós estamos falando, a uberização é um trabalho que faz por demanda. Você não fica 8 horas, 12, 13, 14, 15 trabalhando efetivamente. Você fica 15 horas à disposição desse aplicativo. Mas você só ganha os momentos que você faz a entrega. E enquanto uma entrega ou outra não acontece, esses jovens precisam descansar. Eles descansam, tem fotos
desses jovens descansando em monumentos da cidade de São Paulo, dormindo. Aí me lembra uma figura que o Ricardo Antunes cita no seu livro Privilégio da Servidão, que é a figura do cyber-refugiado, que são jovens de Tóquio que fazem esses trabalhos por demanda, que está virando agora rotina, né? Por que eu vou contratar uma pessoa para ficar na minha empresa 8 horas, se eu posso contratar essa pessoa só por demanda, né? Por que eu vou contratar 8 horas por 30 dias, por ano, se eu posso por demanda? Então, essa é a tendência, e esses jovens, eles acabam assim, eles não têm condições, por conta do trabalho de demanda, não oferir uma renda suficiente, de alugarem casas em Tóquio, eles ficam refugiados nos cybers. Por isso são chamados cybers refugiados. E lá eles dormem, e nesse momento eles revezam entre dormir e procurar novas demandas, novas atividades para o dia seguinte. Isso é uma tragédia. E as empresas, o que está acontecendo com as empresas uberizadas? Elas só estão lucrando. Olha o que aconteceu com a Uber agora na pandemia. Em plena pandemia, que várias empresas estão quebrando no Brasil. Em plena pandemia, a nossa Uber vem e compra a Delivery Postmates por 2,6 bilhões de dólares, o equivalente a 13,9 bilhões de reais, e ela compra essa nova empresa de delivery com a justificativa da alta demanda que surgiu com a pandemia. Então, porque com a pandemia, não é só a alta demanda para suprir as necessidades que já haviam dos restaurantes que já faziam essas entregas, mas também vários outros comércios que não trabalhavam nesse sistema de entregas passaram a aderir a sistema de entregas, até porque isso foi bastante estimulado, isso foi bastante incentivado. Então, houve um aumento natural da demanda das entregas em domicílio, exatamente por conta das políticas de distanciamento social e home office de algumas categorias, houve. Mas também, empresas que não se utilizavam de serviços de entrega ou venda online, eles perceberam que essa seria uma alternativa viável para elas se manterem, né, durante a pandemia. E, além disso, houve a inclusão dessas atividades de entrega como serviços essenciais. Assim sendo, aquelas que poderiam se manter em operação, mesmo diante das políticas de isolamento ou até mesmo de eventual situação de lockdown. Por exemplo, aqui no município de Campo Grande, todos os decretos onde que houve o estabelecimento de toque e recolher, antes eram às 23 horas, depois passou às 20, mas em todos os decretos, os trabalhadores de delivery foram isentos. Então, eles poderiam continuar depois das 20, depois das 23, depois da meia-noite, eles estavam livres. Por quê? A propaganda, inclusive, foi essa. Não se preocupe, você não vai ficar sem o seu jantar. Então, a sociedade acabou demandando mais ainda esses trabalhadores precarizados, expostos a riscos de contágio, expostos a riscos de aumentar ainda mais, né, a circulação do vírus, e tudo isso com incentivo e estímulo. Todos incentivados e estimulados. É isso, né, gente? A gente percebe que o capitalista, ele lucra na crise, né? Ele lucra com a crise. E ele lucra ainda em cima de morte, de extermínio, né? Vide colonização da América, que serviu para elevar o sistema capitalista ao que ele é hoje. Sem a escravização do povo negro, o extermínio dos povos indígenas, não se teria privatização das terras aqui na América, certo? E a gente não teria as plantações que levaram a Europa ao que ela é e o capitalismo ao sistema mundo que é hoje. Então,
a gente sabe que não é de hoje que capitalismo cresce e acumula sobre corpos, sobre sangue, né? E a gente percebe também que no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, existe um pacto de escravização. Existe um pacto de escravização. E o que a gente precisa fazer como povo, né? A gente tem aí um povo que não se reconhece, alguns não se reconhecem como negros, como indígenas, mas o que a gente tem que fazer é nos aquilombar, sabe? A gente tem que construir os nossos quilombos de resistência. Galo, entregadores antifascistas são os nossos quilombos da atualidade. E todo o trabalhador que não quiser participar da uberização e ver seu corpo uberizado nos próximos 10 ou 15 anos, deve apoiar a construção desses quilombos sociais, dessas resistências, né? É isso, gente, minha contribuição. E Kelly, tu tem falado bastante do Galo e agora tu falou dos entregadores antifascistas. Para pegar um panorama geral para quem está escutando, consegue dizer o que é esse movimento e quem é o Galo? Olha, eu acho que, assim, não quero ser leviana e não é o meu lugar de fala, tá? Né? Representar o movimento. Mas o que eu visualizo dentro desse movimento, né? Uma pessoa extremamente politizada, que se politizou primeiro, ganhando consciência, né, e autoestima dentro da consciência de raça, de etnia, né, e de racialização sofrida, entendendo que é trabalhador e que ao trabalhador pertence não só à força de trabalho, mas tudo o que a força de trabalho produz, porque não existe patrão sem empregado, existe força de trabalho sem capital, sem patrão, mas não existe patrão sem os seus empregados, né? Então ele é uma pessoa que tem essa consciência, rodeado de outras pessoas que também têm essa consciência, né? Está conscientizando outras pessoas, e esse movimento antifascista é um movimento político, assim como nós temos outros movimentos. Eu acho que a gente não pode ser leviano de dizer que é um movimento que só eles existem. Existem outros movimentos que vêm conscientizando muitas pessoas, e isso é histórico no Brasil, né? A gente tem a opressão, mas a gente tem também a resistência. O que a gente precisa é trabalhar melhor, se mirar nesses exemplos e trabalhar melhor a consciência de classe de alguns trabalhadores que também são trabalhadores, que também são vistos como mão de obra, né, no descartável, porque para o capital tudo é descartável, e que não se reconhecem como tal. Então, é um movimento que vem somar com outros movimentos que também são anticapitalistas e também são anticolonialistas. Tá, interessante esse teu ponto. Pois é, mas na verdade a pergunta que eu tinha feito não era tão epistemológica, era se tu sabia na verdade da origem do movimento, assim, no histórico social dele mesmo, era de como ele surgiu, né, de movimento, que eles são entregadores, se eu não me engano, do Galo é de São Paulo, não é? É de São Paulo. Pois era na verdade isso, é um movimento que eu fiquei conhecendo há pouco tempo, né? Na verdade eu conheci mais com a paralisação que teve, o break das entregas. E é interessante que tu tocou esse ponto, que essa lógica de explorar, ela se repete desde a Revolução Industrial, né? Que começou a pegar aquele conceito básico, que é o empregador começou a fazer um serviço, que o serviço dele começou a multiplicar, que é a mais-valia. Aí chegamos em tempos de capital financeiro, que o capitalismo global vê uma tendência de cada vez mais precarizar a mão de obra. Então a mais-valia se transforma em ultra mais-valia. E o valor do trabalho de uma pessoa acaba sendo multiplicado muito mais e ele acaba recebendo muito menos. Eu vi entrevista com o Galo, ele estava falando que recentemente que o quanto que a pessoa trabalhava hoje para receber o que ele recebia no outro ano, ele tem que trabalhar muito mais para receber menos, que tem sido cada vez mais precarizado. Inclusive com a concorrência, que a quantidade de mão de obra que tem diminuído
eu tinha lido que recentemente